Pessoal, eu conheço muita gente que quer fazer uma educação enxuta, uma educação onde se utiliza poucos recursos, poucos livros, poucos materiais de apoio, poucos brinquedos. E eu acho que muito disso vem dessa cultura que muitas vezes é disseminada na internet, onde nós devemos dar poucos brinquedos para nossas crianças, que elas têm que ter poucas coisas, e essa cultura mais minimalista, certo? Eu quero refletir um pouco mais sobre esse assunto, porque eu acho que às vezes a gente não está entendendo a coisa da forma correta. Pelo menos eu vejo dessa forma. Vamos utilizar o exemplo aqui de brinquedos. É muito comum a gente olhar hoje na internet vídeos falando sobre dar poucos brinquedos para as crianças. Ah, olha só, não dá muito brinquedo porque isso vai desvirtuar a criança. Isso vai fazer com que ela não valorize o que ela tem. E ela vai aprender a ser desorganizada, ela vai isso, ela vai aquilo, enfim, tem um monte de teorias a respeito disso. E de vez em quando eu vejo pessoas compartilhando vídeos nesse sentido. Talvez essas pessoas não reflitam muito sobre o que elas estão fazendo, mas vamos tentar fazer isso juntos aqui para ver se a gente consegue entrar num consenso e avaliar o que é melhor de fato para nossos filhos. Se eu estou falando em brinquedos, vamos pensar em brinquedos educativos. Eu tenho condições de comprar vários brinquedos para desenvolver várias áreas do cérebro, por exemplo, das nossas crianças. Então, eu posso comprar esses brinquedos. Agora, eu não vou comprar. Por quê? Porque a teoria do minimalismo vai dizer que eu tenho que dar um brinquedo só para a criança. Isso faz algum tipo de sentido se aquele brinquedo ele vai estar ajudando no desenvolvimento da criança? Será que a forma correta não seria ter os brinquedos, mas aprender a guardá-los e não usá-los de uma só vez? Por exemplo, por que eu vou ensinar a criança a organizar os brinquedos e guardar, por exemplo, em caixas organizadoras separadas e utilizar essas caixas em momentos específicos, se eu não tenho os brinquedos para guardar? A grande questão não é dar tudo para a criança, mas existe sim famílias que têm mais condições de dar mais recursos para a criança se desenvolver. Vamos trazer isso aí para os livros, por exemplo. E não estou falando isso porque a Educalar vende livros, porque a maioria dos livros que nós temos, nós enviamos de presente para alguém que compra alguma coisa nossa. Mas vamos pensar nessa questão de livros. Por que eu vou deixar de comprar livros porque eu não estou lendo, por exemplo? Se quando eu preciso do recurso, eu não tenho tempo para pedir. Imagina que eu estou dando uma aula de matemática e eu preciso de mais exercícios. A aula está sendo dada agora. Se eu esperar, não vou ter o recurso. Quando chegar o livro daqui uma semana, talvez eu não precise mais. Talvez eu tenha que postergar aquela aula. Porque muitas vezes eu não consegui planejar isso antes. Eu estou vendo isso na hora que eu estou dando aula. Nós já temos vídeo falando sobre a importância de ter uma biblioteca em casa. Precisamos montar a nossa biblioteca. Só que assim, pessoal, montar uma biblioteca muitas vezes demanda muito tempo. São anos investindo em livros. Até porque não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de saber o que comprar. Então vai ter que ficar esperando alguém dar sugestão de livro. Vai ter que estar lendo o livro para olhar a notinha de rodapé e ver, poxa, olha, esse autor aqui está indicando esse outro livro, vai lá e compra esse outro livro. Então existe uma infinidade de questões que envolvem a compra de um brinquedo, por exemplo, ou a compra de um livro. O ponto que eu queria que vocês refletissem é que assim, não é simplesmente porque muita gente defende essa cultura minimalista de não ter coisas que nós não devemos, se podemos, ter ferramentas que auxiliem no desenvolvimento intelectual, motor, físico dos nossos filhos. Ah, Emerson, olha, é bom ter uma bola só em casa, porque se tiver duas é desperdício, é muita coisa. Tem muita gente com quem eu convivo que pensa dessa forma. Olha, não está mais lendo esse livro, já leu esse livro? Doa, descarta ele. Como se fosse simplesmente um recurso onde você vai ler uma vez e acabou. Eu posso dar para vocês exemplos meus de livros que eu li dezenas de vezes. Já li, reli, li, reli. Vocês vão olhar o livro, ele está todo marcado. E aí, se eu tivesse dado ele da primeira vez, não teria essa possibilidade. Por que a gente tem que ir pelo caminho onde os outros falam que a gente tem que fazer? E aqui eu não estou dizendo para você que você tem que comprar desenfreadamente.
mas que você tem que ter recursos necessários para aquele momento. Outro dia eu fiz um vídeo aqui falando que o menos é mais, quando a gente fala de currículo, certo? Eu fiz um vídeo, só que quando eu fiz aquele vídeo é currículo, não é livros. Eu tenho um currículo, eu sigo, ou seja, eu tenho um mapa, e os outros livros que eu tenho são adendos, são complementares àquele mapa, são recursos que eu vou utilizar naquele currículo que eu defini. Eu estou usando, por exemplo, o currículo do Mackenzie, todos os outros materiais serão materiais complementares. Eu estou usando o currículo da Educação por Princípio, todos os outros materiais são materiais complementares. Se eu tenho condições de ter muitos bons livros, e eu tenho condições de ter muitos bons brinquedos para os meus filhos, que eu tenha. Agora, eu tenho que organizar esses materiais, eu tenho que organizar esses livros, e eu não vou dar esses recursos para os meus filhos de uma vez só. Eles vão usar isso em horários específicos. Por exemplo, na minha casa nós temos uma caixa de Lego. Os meus filhos não pegam um Lego todos os dias. Eles vão pegar Legos em dias específicos, em momentos específicos. Acabou, tem que guardar tudo na caixa, porque são pecinhas pequenas. Então a Vanessa, ela organizou isso, eles vão lá, pegam, brincam, guardam. O engraçado é que quando as crianças vão na minha casa, elas veem aqueles recursos, e muitas delas talvez não tenham tantos recursos, elas jogam tudo porque elas querem ver. Mas no dia a dia isso não acontece na minha casa, porque as crianças já sabem que eles vão brincar com um brinquedo X agora, eles vão guardar aquele brinquedo. A bagunça só acontece quando existem crianças que não têm acesso àquilo ali e elas fazem a bagunça, elas jogam tudo, elas querem ver tudo, é que elas querem puxar tudo. Qual é o caminho que a gente vai seguir? O caminho minimalista, onde eu não dou os recursos e talvez esses recursos sejam essenciais para o desenvolvimento do meu filho? Ou o caminho onde eu tenho os recursos, mas eu organizo e doso esses recursos conforme há necessidade? Para que eu vou comprar Ilíada se meu filho está em pré-alfabetização? É um clássico. Por que eu vou ter várias versões da Bíblia se eu preciso só de uma? Pô, mas se tu vai estudar a Bíblia, tu vai comparar os textos. Existem traduções diferentes. Eu tenho Bíblia de diversos tipos lá. Inclusive com letra grande, porque eu tô ficando velho. Vocês entendem? Então eu preciso ter esses recursos. Antes, muitas vezes antes de precisar dos recursos. Agora eu preciso organizar, preciso utilizar. Eu também acho que você não deve ficar simplesmente comprando se você não tem intenção nenhuma de lê-los, mas é necessário ter esses recursos. Então, pessoal, não adianta, na minha concepção, vocês entrarem por essa filosofia minimalista de não ter as coisas, se quando vocês precisam das coisas, vocês muitas vezes não têm um tempo hábil para comprar, ou muitas vezes nem compram porque não vai precisar. Vocês não têm noção do quanto isso pode afetar no desenvolvimento das crianças. A criança muitas vezes ela não tem acesso àquele momento específico de desenvolver aquela habilidade, aquela atividade vai fazer a diferença para ela no futuro. Imagina uma criança que mora num apartamento e ela não tem acesso a pisar na grama, pisar em superfícies diferentes. Isso vai influenciar totalmente. Talvez com 5 anos ela vai pisar numa grama, ela vai estranhar, ela vai ter medo, porque ela não conhece. Não tem como comprar grama simplesmente para ter no apartamento, mas você pode levar as crianças para ter essas experiências. É a mesma coisa subir numa árvore. É importante a criança ter isso. É importante ela ser colocada em risco, claro que em riscos moderados para a infância, claro, né? Mas é importante. A gente está esquecendo de desenvolver a criança. A gente acha que simplesmente viver numa casa toda branquinha, sem nada sobre as mesas, sem nenhum livro, porque senão vai ficar tudo colorido, é o que vale. Sem comprar nada, porque a gente é minimalista, ou se compra um brinquedinho só para ela brincar. Ó, é só esse. Quando ela terminar e ela enjoar, eu dou esse e compro outro. Acho que essa lógica tem algum problema, né? Avaliem aí e tomem as decisões na vida dos filhos de vocês, tá bom? Espero que ajude essa reflexão. Fiquem com Deus e até mais.